Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos iniciar nossa aula de hoje, fazer a nossa correção da atividade que a propôs lá no grupo da escola ontem para vocês. Então, a Pro está aí disponibilizando para vocês acompanharem a correção comigo. Então, o primeiro diz assim, ó, complete com os seguintes verbos conjugandos. Então, o verbo aqui está o nome dele, né? Caminhar, depois estudar, cantar e viajar. E a gente vai conjugar de acordo com o tempo verbal. Então, a gente vai pegar aqui o verbo caminhar e vai dizer: ontem ela caminhou depressa, hoje ela caminha depressa, amanhã ela caminhará depressa. Ontem ele estudou a lição, hoje ele estuda a lição, amanhã ele estudará a lição. Na letra C, o verbo agora é cantar e a gente vai dizer: ontem ela cantou, hoje ela canta, amanhã ela cantará. Na letra D, o verbo é viajar e a gente vai dizer: ontem ela viajou, hoje ela viaja, amanhã ela viajará. No segundo, pede para a gente completar com a ação indicada no tempo pedido no parente. Então, o verbo é brincar e nós vamos olhar aqui o tempo no parênteses. Então, Edu brinca, porque é presente. Edu brincou, porque é passado. Edu brincará, porque é futuro. Lembrando que a palavra brincará tem um acento agudo, viu, gente? No A, no último A. Vamos aí para a segunda parte da nossa atividade. Agora o verbo é dormir. E aí a gente vai fazer do mesmo jeito. Papai dorme, porque é presente. Papai dormiu, porque é passado. Papai dormirá, porque é futuro. 3. Observe as imagens e marque um X, a ação que cada personagem está praticando. Então, a menininha está lendo, o menino nada, o outro canta, o outro brinca, Magali aqui come e a menininha dorme. Então, são todas ações, por isso são todos verbos. 4. Complete as frases com as ações. A cozinheira Zazá cozinha, na letra A. Na letra B, a lavadeira lava a farda. Danilo escreve carta com lápis. O corredor corre muito bem. Então, nossa revisão, né? Atividade de revisão sobre verbos. E hoje a Pro vai trazer aí para vocês um conteúdo super importante. É uma matéria uma data comemorativa, né? A gente para às vezes e comemora uma data sem saber o porquê dela ter sido escolhida naquele dia. E é como a Progia já falou, vocês já estão aí na idade de saber o porquê que aquela data foi escolhida, né? Por que comemoramos aquela data, qual a importância dela para a construção da nossa história. E hoje a Pro vai trazer uma coisa importantíssima, que é falando sobre a nossa consciência negra, né? Aí no mês de novembro, o mês que vai vir agora, vai ter o dia específico, no dia 20 de novembro, onde a gente faz a comemoração aí sobre isso, sobre o dia da consciência negra. E hoje a gente vai descobrir o que seria consciência negra, o que ela comemora, qual o objetivo dela. Então, vamos prestar bastante atenção na nossa aula, porque aí quando chegar nesse dia, a gente vai saber o porquê de parar e por que é fundamental fazer isso. Eu quero começar a nossa aula trazendo a imagem do mapa do nosso país, né? Aí a Pro trouxe para vocês um mapa do Brasil, representado por suas cores principais. Por que suas cores principais? A gente sabe que além do verde e do amarelo, o Brasil ainda tem as cores da bandeira azul e branco. Mas geralmente a gente sempre assim atribui, né, associa a cor verde e amarela à cor da nossa bandeira. Então eu trouxe um mapa para vocês e dentro desse mapa eu vou trazer para vocês os principais envolvidos nessa história que a gente vai descobrir hoje, que a gente vai contar. Então nossa história está muito presente aí, né? Está muito ligada à presença dos portugueses, que eram navegadores,
E também aí a presença dos escravos, né, dos africanos, que era um povo que vinha de um país distante, que era a África. Então a história essas duas nações, esses dois povos, elas foram intimamente ligadas aqui no nosso país. Por isso que a Pro representou aí um mapa do Brasil e dentro a gente viu aí as duas histórias. Por que a gente teve necessidade de trazer os portugueses e os negros, né, de países diferentes, portugueses de Portugal, os negros da África, e eles estão juntos dentro do mapa do nosso país? Isso a gente vai descobrir no decorrer da nossa aula. Percebam que agora a Pro acrescentou, além do português e do negro, mais um elemento aí da cultura que é o indígena. Então aí, nesse quadro, a gente tem as bases da formação da nossa população brasileira. O português, né, o europeu, o negro, que é o euroafricano, e o indígena, que era o índio. Mas vamos aí, dar continuidade à nossa aula. Então, ó, a escravidão foi uma instituição que se estabeleceu no Brasil por volta da década de 1530, quando as primeiras medidas efetivas de colonização foram implantadas pelos portugueses. Essa escravidão ocorreu a princípio com os nativos e foi sendo gradativamente substituída pela escravidão dos africanos que chegavam ao Brasil pelo tráfico negreiro. Então, o que quis dizer? O português aqui, ó, chegou ao nosso país no ano de 1500. No primeiro momento, o contato dele foi aqui com o indígena. Então, estabeleceram aqui um contato, né? Até uma certa amizade, vamos dizer assim, entre aspas, mas o português tinha como finalidade exploração, ele queria lucro. Então, ele veio aqui e fincou a sua cruz, né? Tomou posse dessa terra e aí passou a pertencer ao país dele, Portugal. Quando eles perceberam que o Brasil tinha aí como trazer lucro para eles, para os portugueses, foi que eles fizeram. Eles passaram a explorar uma madeira, a madeira chamada de pau-brasil, a gente já viu isso na nossa última aula, e utilizaram como mão de obra escrava o indígena. Por isso que aqui na nossa afirmação fala assim, ó, que no ano de 1530, e a mão de obra utilizada foi a do indígena. Por isso que ele fala aqui dos nativos. Quem eram os nativos que aqui moravam? Os indígenas. Só que como a Pro já falou com vocês, o índio, ele conhecia esse território. Então ele resolveu começar a fugir. Eles se rebelaram contra os portugueses e fugiam. E os portugueses, por não conhecer o território brasileiro, não conseguiam mais capturar o índio. Então eles começaram a substituir a mão de obra indígena pela mão de obra africana. Então ele trazia os negros da África através do tráfico negreiro. Era uma prática que eles já exerciam em Portugal. Eles já iam na África, já capturavam os negros e já levavam para Portugal. Então eles só fizeram uma extensão desse tráfico para o nosso país. Porque o negro aqui era igual a ele não conhecia o território, então ele não conseguia fugir e se esconder tão bem quanto o índio. A escravidão no Brasil foi tão cruel e a quantidade de africanos que foram trazidos durante 3 séculos foi tão grande que a imagem do trabalhador escravo em nosso país associou-se à cor da pele do africano. Então até hoje, né, depois aí passou-se 3 séculos no Brasil exercendo aí a escravidão. E mesmo depois do fim dessa escravidão, no tempo atual, no nosso momento agora, no século 21, a gente sempre atribui aí a questão de escravidão ainda à cor da pele dos negros, porque essa escravidão foi uma coisa tão bruta, ela ficou tão marcada na história do nosso país, que até hoje não há essa forma de dissociar, né, de separar. Quando a gente fala em trabalho escravo, a gente já automaticamente remete à cor da pele. Não que não tenha pessoas da pele branca que também sejam escravos. Claro que existe, mas sempre que nós falamos, né,
em algum momento, sem visualizar aquela pessoa sob trabalho escravo, nossa mente automaticamente nos remete para os escravos aí, lá do início da nossa colonização. Já sabemos que esse processo de escravidão desenvolvido no Brasil não era uma coisa leve, né? Os escravos que aqui chegavam não eram tratados com respeito, eles não eram remunerados pelo esse trabalho excessivo, eles eram tratados como animais. Tanto que eu trouxe para vocês aí essa imagem de uma negra, né? Uma escrava, que está aí acorrentada pelo pescoço, como se tivesse com a coleira, e na boca ela usa um instrumento que era utilizado para imobilizar, para eles não falarem, como se fosse uma focinheira de cachorro. Quando a gente tem um cachorro bem bravo e leva ele para passear, a gente precisa colocar um instrumento, né, na boca, chamado de focinheira, para que ele não morda as pessoas se ele for bravo. E isso era feito aí com os escravos, fora que eles eram colocados em troncos, chicoteados, né? Eles às vezes eram marcados a ferro, como se faz com gado, para saber a quem dono eles pertenciam. Então a vida do negro aqui no Brasil não era uma coisa fácil, a escravidão não foi uma coisa leve e nem bonita. Por isso que as rebeliões elas já aconteceram, mesmo que os negros não tinham aí, não fossem nativos do nosso país, não conhecessem a fundo, eles se rebelaram, eles lutaram contra isso, porque a situação que eles se encontravam era uma situação deprimente. E aí agora a Pro vai trazer para vocês uma figura importantíssima nessa luta pela escravidão. E aí eu trago a figura de um negro e depois aí embaixo a gente tem uma mãozinha com correntes libertadas. Em cima da mão temos aí uma coroa. Então esse negro que eu estou trazendo aí para vocês, ele tem um papel fundamental na questão da abolição, né? Da questão de deixar de existir a escravidão. Então vamos falar sobre esse personagem. Esse aí é Zumbi dos Palmares. Ele é um grande nome da história do Brasil. Ele foi um dos líderes do quilombo mais famoso do Brasil, que era o Quilombo dos Palmares. O maior e mais longevo quilombo da história do nosso país. Zumbi assumiu a liderança do quilombo em 1678 e resistiu durante 20 anos contra as investidas dos portugueses. Então o quilombo era um lugar onde os negros se reuniam para lutar contra os portugueses, os donos de engenho, as pessoas que queriam machucar eles. Esse quilombo aí, do qual Zumbi era líder, chamado de Quilombo dos Palmares, foi o quilombo mais famoso que o Brasil teve e o que mais tempo resistiu a essas investidas. Quando Zumbi chegou para assumir esse quilombo em 1678, ele resistiu 20 anos durante essa guerra entre os escravos e os portugueses. Mas daí ele foi morto, né? Ele foi morto após ter sido denunciado no dia 20 de novembro de 1695. Zumbi é atualmente um dos grandes símbolos da luta dos negros e dos africanos contra a escravidão no Brasil. Sua memória também é utilizada no dia de hoje como símbolo da luta dos negros contra o racismo perante uma sociedade brasileira. Então, esse dia aqui, dia 20 de novembro de 1695, foi o dia em que Zumbi foi morto. Ele foi morto depois de ter sido denunciado. Ele foi denunciado onde estava e aí sim os portugueses conseguiram matar ele. Só que essa figura de Zumbi, ela não morreu junto com o corpo dele. Ela persistiu, ele se tornou um mártir, um símbolo da luta de quem? Dos africanos no primeiro momento e até hoje dos negros do nosso país. Até hoje, essa pessoa, esse indivíduo aqui, esse personagem da nossa história ainda é utilizado como exemplo de luta
todas as vezes que a gente está atrás de igualdade. Então, o Dia da Consciência Negra foi justamente escolhida nesse dia, dia 20 de novembro. Então, todo dia 20 de novembro, nós, aqui os brasileiros, porque é o Dia Nacional da Consciência Negra, então acontece no nosso país, nós aqui brasileiros fazemos aí uma autorreflexão sobre as lutas de Zumbi, que talvez, né, depois de tanto tempo da sua morte, ainda esteja aí tão presente no nosso dia a dia. O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra, declarado como dia 20 de novembro, foi instituído oficialmente por uma lei 12.519 do dia 10 de novembro de 2011. A data faz referência à morte de Zumbi, o então líder do Quilombo dos Palmares, situado entre o estado de Alagoas e Pernambuco, na região nordeste do Brasil. Então, essa data foi escolhida em homenagem a esse grande mártir da escravidão brasileira. Zumbi deu a vida dele, né, para defender o seu semelhante, os negros, os africanos daquela época. Então ficou justo aí não escolher a data de nascimento dele, mas sim a data da morte dele. E como a Pro já disse, morreu naquele dia o corpo de Zumbi e não a imagem que ele representa. Com isso, o dia 20 de novembro tornou-se a data para celebrar e relembrar a luta dos negros contra a opressão no Brasil. Por essa razão, 13 de maio, que é o dia da nossa abolição da escravatura, ficou aí em segundo plano, né? Porque o argumento utilizado é que 13 de maio representa uma falsa liberdade, visto que após a Lei Áurea, os negros foram entregues à própria sorte e ficaram sem nenhum tipo de assistência do poder público. Então, deixamos aí, poderíamos escolher o dia 13 de maio, foi a data da abolição da escravatura, né? A escravidão deixou de existir no nosso país, mas ela não foi escolhida porque a gente ganhou ali uma falsa liberdade, porque o negro foi liberto, mas não foi feito um planejamento, né, mesmo naquela época, para acolher essa nova população que aqui vivia. O negro foi jogado à sua própria sorte, ele foi lançado aí no nosso território, foi trazido aí outras pessoas, né, outras nações para trabalhar de forma remunerada, mas não foi reaproveitado a mão de obra escrava sendo remunerada. Assim, os negros poderiam ter continuado nas fazendas trabalhando e receber um salário por isso, mas os senhores de engenho preferiram trazer outras nações, como os italianos, né, os alemãos, vieram para cá para fazer o trabalho que antes era dos escravos, mas com a diferença que agora eles recebiam um salário por isso. Conceituando a palavra aí, consciência negra, né, é uma expressão que designa a percepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos. Também representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a desigualdade social. Então, até hoje, gente, no nosso atual ano, né, no século 21, no ano de 2020, esse tipo de discriminação ainda é presente, as pessoas ainda segregam, separam pessoas pela sua cor de pele, as oportunidades das pessoas negras são muito menores do que das pessoas brancas, cargos de chefia, cargos de presidência, cargos elevados raramente são ocupados por pessoas negras, justamente pela ausência de oportunidade. Então a gente faz aquela pergunta, será que a escravidão realmente acabou ou a cabeça das pessoas mudaram? Então a consciência negra, esse dia então a gente para pensar como eu estou tratando o meu semelhante, né? Como eu trato ele? Eu diferencio ele pela sua capacidade intelectual, pela sua capacidade de estudo, ou eu separo ele pela cor da sua pele? Então é um questionamento que a gente precisa se fazer. Então, no dia 20 de novembro, né, quando a gente celebra aí a consciência negra, a gente vai estar relembrando a importância de refletir sobre a posição dos negros na sociedade. Ao final, as gerações de afro-brasileiros que sucederam a época da escravidão sofreram e ainda sofrem diversos tipos de preconceito. Então, essas pessoas que sucederam os escravos, que têm aí a mesma cor da pele que eles, os afro-brasileiros, porque são misturas, né? O Brasil é um país miscigenado,
mistura de raças. Essas pessoas que receberam como herança a cor da pele negra sofrem ainda, talvez disfarçadamente, os mesmos preconceitos que os negros sofriam. Com exceção que a lei agora, né, pode cobrar um pouco de forma mais efetiva, mas não menos, vamos dizer que não acontece menos esse tipo de prática ou preconceito, porque existe ali um papel em lei dizendo que isso é um crime. Então, nossa aula de hoje, gente, muito interessante, muito proveitosa, até para que a gente faça uma reflexão de como a gente está enxergando aí, em pleno século XXI, a questão aí racial, né? Como é que a gente vê o próximo, se essa cor da pele tem uma importância tão grande assim na construção aí de um país, se a gente precisa de uma dominância branca, né? Se a gente tem uma diferença intelectual entre um negro e um branco por causa de sua cor de pele. Então, a prova vai estar aí, ó, trazendo a atividade. No livro de História, na página 279, para os alunos do segundo ano. E vamos trazer a atividade aí no caderno de História, a prova vai postar no grupo, para os alunos do terceiro ano. Então, gente, vamos ficar por aqui. E até amanhã, nossa próxima videoaula.